Amém. Amados, a palavra de Deus, ela é tremenda, é maravilhosa. E o interessante é que hoje, quando eu cheguei aqui, parece que a palavra todinha foi cantada hoje, aqui nos louvores. A palavra que o Senhor me deu para trazer para mim e para vocês nesse lugar hoje, foi cantada hoje, todinha aqui. Toda. Comunhão com o Senhor, adoração ao Senhor, dependência dEle, busca dEle, a presença dEle. O Senhor me fez trazer hoje a história de um homem, que está lá em 2 Crônicas, um rei, um homem que conheceu a Deus através do seu pai, e quando seu pai morreu, ele veio reinar no lugar dele. Mas o interessante dessa palavra, é porque é uma palavra de um homem que conhece a Deus, através dos seus pais, e no decorrer da vida dele, algumas coisas vão acontecendo, vocês vão ver aqui na história, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o mais importante para mim e para vocês, é que nós estejamos sempre buscando e confiando a Deus. Nós estamos passando por uma época em que o nosso país está praticamente quebrado. Quantas empresas estão se fechando? Quantas casas, quantas lojas estão se colocando para alugar, porque os negócios estão fechando? Quantas lutas nós temos passado? Quanta dificuldade tem sido para a gente colocar a comida dentro de casa? Quantos nós aqui temos passado luta? Eu tenho passado lutas terríveis financeiras. Eu tenho. Minha esposa tem, pastor tem. Todos nós temos passado. Nós estamos vivendo hoje uma época de carnaval. Parece que o país esqueceu a situação que está vivendo e foi todo mundo foliar. E quando voltar, na quarta-feira de cinza, que volta todo mundo quebrado, todo mundo moído, vai voltar numa dificuldade maior. Porque volta com vamos dizer assim, uma ressaca moral. E vai encontrar a situação do mesmo jeito que saiu. Hoje nós temos vivido uma situação complicada. E o Senhor tem clamado, o Senhor tem falado: me busca, quem me busca me acha, bata, porque aquele que bate vai ser aberto. E o Senhor tem falado: ei meu povo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo isso que eu disse, eu não estou falando para aqueles que estão no mundo, não. Eu estou falando de mim, de vocês e de nossos irmãos, que em vez de hoje estarem dentro das igrejas, buscando ao Senhor verdadeiramente, tem ido para aquilo que o pastor falou: buscar ao Senhor, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. Mas Pablo, eu preciso, é lícito, amados, é lícito você chegar a um pai e falar assim: pai, eu preciso disso. Mas antes você tem que demonstrar o seu amor para o pai. Eu quero falar sobre um homem chamado Asa. Esse homem está lá em 2 Crônicas, a Bíblia fala dele em 2 Crônicas, capítulo 14. Eu não vou me deter muito, eu vou ser bem breve, porque a palavra ela vai se dizer por si própria. Mas eu quero contar uma história, quero na verdade ler uma pequena história desse homem, em que a Bíblia fala dele, porque eu queria que vocês observassem bem e tentassem se ver na situação deste homem. Todos abriram já? Amém? 2 Crônicas 14, vamos começar no versículo 1, tá bom? Eu não vou ler tudo, eu vou ler alguns trechos. Amém? Abiás morreu e foi sepultado com seu antepassado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Quer dizer, Asa ficou no lugar do pai como rei. O país esteve em paz nos primeiros 10 anos do reinado de Asa. Asa foi um bom rei. Ele agiu corretamente diante do Senhor e promoveu uma verdadeira limpeza. Retirou dos altares pagãos, destruiu as colunas de pedra, derrubou os postes da deusa da prostituição Assera, determinou que todos em Judá buscassem o Senhor, o Deus de seus antepassados, e seguissem a sua lei, obedecendo aos seus mandamentos. Houve paz durante seu reinado, porque ele eliminou todos os altares idólatras da cidade de Judá.
como não houve guerra e não estava em paz o seu reino, como não houve guerra e a nação estava em paz, o seu rei pode construir um bom sistema de defesa em Judá. E o Eterno deu a ele muita tranquilidade. Queridos, nesses primeiros versículos aqui, o que a gente pode enxergar? Esse homem conhecia Deus. Tanto porque esse homem, o que ele fez? A palavra começa dizendo assim, o quê? Que Asa foi o quê? Um bom rei. Um bom rei com o seu povo, um bom rei com a sua família. Ele agiu corretamente diante de Deus. Ele fazia tudo que era certo diante de Deus. Ele foi um homem que lutou contra o pecado do seu povo. Ele quebrou os altares, ele derrubou, ele quebrou as imagens de adoração. Ele lutou para que a palavra do Senhor fosse levada naquela época. Levou o povo a buscar a Deus. Asa fez com que aquele povo começasse a entender que existia um Deus naquela cidade, e um Deus a quem ele servia. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, quando a gente ama, a gente aceita Jesus como Senhor Salvador, a gente começa a trilhar alguns caminhos da nossa vida. Quando eu aceitei a Jesus, eu fui como Asa. Eu comecei a tirar algumas mazelas da minha vida. Eu comecei a deixar de ser aquele homem mulherengo. Eu comecei a ser um marido fiel à minha esposa. Eu comecei a ser um pai para a Brenda. Na época nós só tínhamos a Brenda tinha 3 anos. Eu comecei a ser um pai mais presente dentro de casa. Então eu fui como Asa. Eu fui conhecendo a palavra de Deus, me aprofundando na palavra de Deus, conhecendo a Deus, enxergando Deus, e a minha vida foi começando a mudar. Esse é o relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a única maneira que existe para uma pessoa que anda com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor, ela nos constrange. Ela vem de impacto a nós e ela transforma a nossa vida. Então é impossível hoje um cristão que está dentro da casa do Senhor, lendo a palavra dele, e não ter mudança. Só que quando a gente começa a andar com o Senhor e essas mudanças vêm, a gente começa, sabe fazer o quê? A gente começa a mudar o lugar onde a gente está. Aqui, se vocês perceberam, por causa de Asa, por causa da fidelidade daquele homem com Deus, as coisas começaram a mudar naquele reino. As pessoas começaram a conhecer o Deus dele. As pessoas começaram a ter a vida mudada. A Bíblia fala aqui, no comecinho, diz o seguinte, que aquele reino estava em paz há 10 anos. Quem não quer paz na sua casa aqui? Quem quer paz na sua casa? Eu quero. Uma coisa que eu falo com a Patrícia sempre, lá fora eu posso ter até lutas, mas dentro da minha casa eu quero paz. A minha casa tem que ser um porto seguro, o lugar que você chega do seu trabalho e fala, oh, Senhor, obrigado, cheguei na minha casa, cheguei perto da minha esposa, cheguei nos meus filhos, ali é o meu lugar de descanso. E a Bíblia fala que aquele homem, por ser um homem que buscava o Senhor, aquele homem aquele reino tinha 10 anos já de paz. Então a primeira característica que eu vejo do reinado de Asa é que ele trouxe paz. O Senhor abençoou com paz aquele reino, por causa da fidelidade de um rei. Ei, homem, casado, marido, filho, a sua casa vai ter paz se você for fiel ao Senhor, se você buscar ao Senhor, se você se dobrar ao Senhor, se você orar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, a sua casa vai ter paz. Aqui no versículo 2 Coríntios 14, 7, fala justamente por isso. Ó. Asa disse ao povo, enquanto puder, aqui interessante, que olha só uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Quando a sua casa está em paz, você tem tempo para fazer outras coisas. Como Asa estava com o reino em paz, não tinha guerra no reino dele, ele teve tempo para edificar os muros, ele teve tempo para edificar as portas, ele teve tempo para edificar os ferrolhos da porta. Por quê? Porque naquela época as cidades eram feitas o quê? Muralhas ao redor dela para se proteger. Quem em tempo de guerra consegue parar para erguer um muro? Você no meio da luta, você consegue pensar em outra coisa?
Não, a gente só pensa na luta. A gente só tenta se defender e atacar. Mas Deus estava dando para aquele povo um tempo para eles se prepararem. Porque, queridos, a Bíblia do Senhor diz o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições. A palavra de Deus, ela nunca nos garantiu que a gente não ia passar por luta. Asa também passou por lutas, mais à frente nós vamos ver. Mas o Senhor nos dá tempo para a gente edificar as muralhas do nosso coração contra o pecado, tirar dos nossos corações aquelas coisas que nos levam para baixo, talvez um rancor, talvez um ódio. Para quê? Para que a gente esteja preparado para o dia que vem, que é mau. Então Asa, ele diz para o seu povo o seguinte: meu povo, enquanto pudermos e a terra estiver em paz, vamos construir um sistema de defesa, fortificando as nossas cidades com muros e torres, portões e trancas. A terra está em paz porque estamos buscando ao Senhor, o nosso Deus. Ao segredo da paz. Ele reconhece que a paz daquele povo era porque eles estavam buscando o Senhor. Uma coisa interessante, que quando nós estamos buscando ao Senhor, outra característica que eu vejo aqui do reinado de Asa, por ele ser fiel ao Senhor, foi só uma porta, pessoal. Aí o que aconteceu? O povo começou a ficar em unidade, porque o povo começou a andar junto. Uma coisa importante que nós temos que ter dentro da igreja é unidade. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. E um corpo, ele é feito de quê? De células, células vivas. Então, cada igreja é uma parte de um corpo. E nós temos que andar em comunhão. Nós temos que olhar para os irmãos, um para o outro, com amor, com carinho, com respeito. Porque isso agrada o coração de Deus. Não é só buscar a Deus e falar assim, não, Senhor, eu te busco de madrugada, eu leio a sua palavra, mas eu não vou com a cara daquele irmãozinho. Se ele passar na minha frente, eu derrubo ele. Irmão, que amor é esse? Que unidade é essa? Ah, mas aquela irmã, misericórdia. Irmãzinha, você viu aquela irmã? Meus amados, isso não é reino, isso não é palavra de reino. Quando a gente convive com o Senhor, quando a gente está junto do Senhor, o Senhor, ele vai trazendo unidade, ele vem trazendo respeito, ele vem trazendo amor um pelo outro. E isso, Jesus vai falar. E Asa estava praticando isso aqui e nem tinha Jesus nessa época, hein? Isso aqui foi bem antes de Jesus. Vamos continuar aqui. Quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor nos fortalece e nos coloca no meio de um exército. Asa, nesse período, não tinha um exército, mas o Senhor instituiu para ele um exército de guerra. Toda cidade naquela época tinha um exército para a proteção dessa cidade. E nesse período de paz de 10 anos, o Senhor edificou um exército para Asa. 680 mil pessoas. A Bíblia fala que foram 300 e poucas de um jeito e mais 200 e poucas de outro. E juntando tudo dá 680 mil homens de guerra. Está lá em 2 Crônicas 14, 8. Aqui, ó, Asa formou um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos e lanças, e outros 280 mil benjamitas, que eram escudeiros e flecheiros. Então era um exército bem equipado. Agora, por que nesses 10 anos o Senhor fez isso? Porque o Senhor estava preparando aquele povo, o Senhor estava preparando aquela cidade para o dia da luta. Mas aqui na frente, nós vamos ver que o Senhor vai dar vitória para Asa, quando Zera é o nome de um rei, um etíope, se levanta contra a cidade de Asa. Só que aquela história, pessoal, quando se levanta um problema na sua casa, o que você faz primeiro? Qual é a sua primeira atitude? Quando é um problema financeiro, você corre para um amigo para pedir um empréstimo, você corre para o banco, você chama a sua esposa ou chama o seu marido e vai reclamar, vai murmurar, ou chega para o pastor e vai lamentar, ou você vai dobrar os seus joelhos e vai falar, Senhor, eu estou passando por essa luta, o que eu devo fazer? Asa, ele fez justamente isso. Ele simplesmente fez o quê? Eu vou orar ao meu Deus. Sabe por quê, pessoal? Porque esse rei que se levantou contra eles tinha 1 milhão de homens.
Ele ia perder ou ia ganhar essa luta? Asa. Ele ia perder. Mas ele tinha o Senhor junto com ele. E o Senhor foi adiante dele, ele se prostrou e deu vitória para ele naquela luta. E foi uma vitória tremenda que ele conquistou aquele povo, destruiu o inimigo, conquistou as cidades vizinhas, pegou os despojos. Naquela época, quando você ganhava uma guerra, você ficava com o gado, você ficava com as coisas daquele povo, com as armas, com o ouro, com a prata, com as vestimentas. Então ele levou o despojo, chama-se despojo de guerra. Então não era só a vitória, aquele povo se enriqueceu mais ainda. E assim tem que ser a nossa visão. Os problemas vão vir, queridos. As lutas vão vir. Mas nós temos que correr primeiramente ao Senhor. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa força. Nós vimos aqui 10 anos desse reinado. E Deus, ele é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. No capítulo 15 de 2 Crônica, o Senhor estava contente com Asa. E ele envia um profeta a Asa para dar um toque. Falar assim: ei, Patrícia, eu estou vendo que você é uma filha fiel. Estou vendo que você é uma filha que me segue. Eu estou vendo que você é uma filha que guarda a minha palavra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha o que o Senhor fala para Asa através da boca do profeta. 2 Crônicas 15:1. Azarias, filho de Obed, movido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, foi entregar uma mensagem ao rei Asa. Ouçam com atenção, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor permanecerá do lado de vocês, desde que vocês permaneçam em quem? Nele. Se o buscarem, deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, ele o que vai fazer? Ele vai te abandonar, ele vai te deixar. Mas Deus me deixa, queridos. Eu tenho visto um evangelho em alguns lugares que a gente tem encaminhado. Eu fico triste. E hoje eu estava perguntando para um pastor amigo, eu falei assim: como é que um homem de Deus abre a Bíblia e fica prometendo um evangelho para as pessoas, um evangelho só de graça? A graça nós já recebemos, amados, que é a nossa salvação. Nenhum de nós merecíamos ser salvo. Jesus veio, morreu na cruz por nós, deu a vida dele, e nós não merecíamos. Essa foi a graça. Lá em Mateus 12:11 diz o seguinte, que o reino de Deus ele é tomado como? A força. Sabe como é que esse reino de Deus é tomado à força? É você lutando contra o pecado. É eu e você lutamos contra tudo que o mundo tem colocado para nós. Eu me converti com 20 anos, eu já tinha 20 anos de mundo. Foi uma luta e é uma luta diária, porque eu estou no mundo. Eu estou no mundo. E o Senhor estava falando para Asa: Asa, meu filho, cuidado, vigia. Vigia. Vigia, porque agora você está forte, você está em pé. Mas a palavra do Senhor nos diz, não fala para aqui, gente, vigia você que está em pé, para que você não caia. Sabe por quê, pessoal? O levantar é do Senhor, mas a queda é nossa, e nós escolhemos cair. Não adianta eu vir falar para vocês que Deus vai te dar, Deus vai fazer, vai. Mas meu irmão, se você for fiel, se você não for, você não vai sair do buraco. Aquilo que nós não merecíamos e já recebemos foi a graça. Agora o ministério, a palavra do Senhor diz, ela é muito clara, é com força. Outro dia eu marquei uma vigília lá em casa, chamei um bocado de gente, foi ninguém. Foi ninguém. E eu fiquei triste, eu falei: Senhor, que é isso? Esse povo não quer orar, esse povo não quer te buscar, mas quer sua bênção, quer o dinheiro, quer o pagamento, quer o aluguel pago, quer tudo pago. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, o reino de Deus é conquistado através de força, mas não é a força de brigar com o irmão, de brigar às vezes com um parente que não está no Senhor, não. É dobrando o joelho, é orando, é dizendo: não quero pecado. É chegar para aquela pessoa
que às vezes vem te assediar, aquele homem bonito, aquela bonita, falou assim, querido, você é muito bonito, mas a minha mulher é mais do que você. O meu marido é mais do que você, minha mulher é mais do que você. Está aqui, você quer que eu te dê tanto para você me dar, fazer isso por mim, mas olha, querido, eu quero lhe dizer uma coisa, eu não preciso pagar propina. Eu não posso sonegar, eu recebi R$ 50 de troco outro dia, um tempo atrás, no supermercado, eu dei R$ 50 para a mulher me devolveu 50. Aí eu olhei para ela assim, você não vai cobrar? Ela, não, eu já cobrei. Eu falei assim, não, você me devolveu o dinheiro. Aí meu filho que estava perto de mim, não, papai, fica com o dinheiro. Penso, meus amados, nós homens, sem o Espírito Santo, nós somos carne, a palavra diz que o nosso coração é enganoso. E Deus conhecia o coração de Asa. Deus sabia que Asa estava em cima como dizer o pessoal, estava em cima da nata, em cima da carne seca. E Deus estava avisando, Asa, cuidado, não sai de perto de mim. Eu estou aqui, mas eu só vou estar aqui se você me buscar. Eu só vou estar aqui se você continuar fiel a mim. O Senhor avisou, não avisou para Asa? Então vamos lá, vamos seguir. Jesus. Asa continuou lançando fora. Interessante, olha só. Quando vem a palavra do Senhor para Asa, o que aconteceu com Asa? Asa se fortaleceu. Porque ele viu que aquilo que ele estava fazendo era bom. O Senhor está se agradando de mim. E Asa continuou a fazer coisas maiores dentro do povo. Continuou levando o povo. O interessante, que olha só, eu coloquei aqui, Asa continuou lançando fora todos os ídolos e altares do povo que ainda tinha. Porque mesmo que a gente esteja fazendo uma limpeza na nossa vida, queridos, vamos ser sinceros, tem sempre um pecadinho de estimação, não tem? A gente sempre guarda aquele lá no fundinho da gaveta assim, e fala assim, não, esse aqui Jesus, não precisa não. Deixa ele aqui, ele é tão pequenininho. Mas Asa viu, Senhor, eu tenho que tirar isso aqui da minha vida, eu tenho que tirar isso do meio do povo. E ele continuou limpando aquele povo, continuou andando com aquele povo. De uma forma tão grande, pessoal, que quando Asa já estava chegando mais à frente no seu reinado, o povo da circunvizinhança começou a ver o que Deus estava fazendo na vida daquele povo. E começaram a fazer o quê? Se achegar a Asa. Quem aqui que se converteu, que tem tido mudanças na sua vida e tem visto as pessoas se aproximar? Eu tenho visto pessoas se aproximar de mim. Você tem visto pessoas se aproximar mais de você? Às vezes porque você era nervoso, está mais calmo. Às vezes porque você, a mulher dentro de casa, era aquela mulher iracunda, aquela mulher que gritava, que brigava, que deixava o homem maluco. E você está mais tranquilo e seu marido se achega mais, seus filhos se achegam mais. Então começou a acontecer aquilo. E foi um negócio tão interessante, Deus era tão presente no povo, no reinado de Asa, que os povos vizinhos começaram a vir ao reino de Asa e fizeram aliança com Asa. Quando Deus está na sua vida, as pessoas vão fazer alianças com você, alianças de morte, porque aquele povo veio a Asa e falou assim, vamos fazer uma aliança para que nós e todo o povo busquemos ao Senhor, e aquele que não buscar, até as crianças seriam mortas. É muito sério. E todo o povo buscou ao Senhor. Toda a nossa casa busca o Senhor. Toda a nossa casa tem que buscar o Senhor. Amém? O verdadeiro cristão influencia os que estão ao redor e o adoram, a adorarem a Deus. Nós temos que ser influenciadores. Eu sempre falei para Brenda, existe 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que influenciam e aquelas que se deixam ser influenciadas. Queridos, nós cristãos temos o Espírito Santo em nós. Você sabe o que é ter o Espírito Santo dentro de você? Você sabe o que é Deus morar dentro de você? Você é o templo do Espírito Santo. Você não pode ser influenciado por nada e por ninguém. Você tem que ditar as regras, você tem que ditar as cartas. Eu falava, Brenda, se você tiver numa roda de amigos e eles quiserem ir para um bar, você fala, queridos, vamos para tal lugar, vamos para a lanchonete. Ou se você está vendo uma amiga que quer fazer uma coisa errada, influencia.
Porque você tem o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo pode ser amigo de qualquer pessoa, mas nem toda pessoa pode ser sua amiga. O que é isso? Queridos, você tem o Espírito Santo, você tem o que falar para as pessoas. Você tem essa palavra aqui, ó, que é vida. Você conhecendo ela, você tem o que falar. Você tem o que dar testemunho. Agora, pega uma pessoa lá do mundo, para um homem casado. O que um homem do mundo tem para falar para um homem casado? Nada. Ele nunca vai poder ser seu amigo. A primeira coisa que Deus tirou na minha vida, quando eu me converti, foram os amigos do mundo. Outro dia eu estava conversando com um colega, eu falei para ele, cara, a minha dificuldade hoje é porque eu conheço poucas pessoas. As pessoas que eu conheço são as pessoas da igreja, então para mim que lida com obra, com comércio, para mim é difícil, eu conheço poucas pessoas, então as pessoas não me conhecem. Porque a minha amizade, os meus amigos são cristãos. Tenho conhecidos que não são, mas eu tento influenciar essas pessoas. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas isso é o que Asa estava fazendo naquele povo. Deus era tão presente na vida dele que estava influenciando. Vocês têm que ser labaredas de Deus aqui nesse lugar para influenciar todos aqui. Eu achei uma coisa interessante quando nós chegamos. Eu parei o carro lá em cima e o pessoal estava no mela-mela. Quando eu parei o carro, todo mundo ficou olhando, né? Quando nós descemos do carro com a Bíblia na mão, que a gente cumprimentou algumas pessoas, o pessoal foi cumprimentando, pararam o mela-mela, permitindo a gente passar. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que nós estamos buscando a Deus. Eles reconhecem, eles respeitam. Meu irmão, você sabe que até o diabo sabe que você serve a Deus e ele tem medo de você. Então não adianta, pessoal, não existe aquela historinha de falar assim, eu fui influenciado. Não. Você deixou ser influenciado. Então nós temos que tomar esse papel, influenciar dentro da igreja, dentro da nossa casa e lá fora. Uma coisa que eu ouvi, pastor, e assim me deu vontade de falar agora em relação às crianças, pais. Nós somos cristãos, eu e você, pais, mas os nossos filhos ainda não são. Filho de crente não é crente. Ele vai para a igreja, mas você já aceitou a Jesus? Você já batizou? Você ora? Você lê a Bíblia? A salvação é independente. A comunhão com o Senhor é individual. A minha comunhão com o Senhor é individual dela. Os meus filhos é individual. Temos que ensinar os nossos filhos a ser relevante no mundo. Como? Buscando ao Senhor, aceitando ao Senhor. Meu filho, você já leu sua Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Você já aceitou a Jesus? Você já se batizou? Nós temos que fazer isso. Porque filho de crente não é crente. Depois que o Senhor mandou esse recado para Asa, o reino dele viveu, sabe mais quanto tempo sem guerra? 30 anos. 30 anos sem guerra. Já pensou que maravilha? Só porque ele era fiel? Só porque Asa era fiel. Só que é o seguinte, Asa é homem. Asa é homem, Asa é um rei. E lá em 2 Crônicas 16:1 vem uma provação para Asa. E eu acho assim, pensamento meu, eu acho que Asa já estava começando a ficar soberbo. Começando a ficar cheio de si. Não, o reino está 30 anos sem guerra, o povo todo está aí na boa. Então eu acho que Asa começou a simplesmente a não lembrar daquele recado que Deus deu para ele há 10 anos lá atrás. Asa, meu filho, se você me buscar, você me acha. Agora, se você me deixar, eu vou te deixar. Então aqui, querido,
Lá em 2 Crônicas 16, 1, fala sobre um rei que se levanta, deixa eu ler para a gente poder contextualizar, né? Nada melhor do que a palavra. É pequenininho. Mas no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou. Ele tinha construído uma fortaleza em Ramá e fechado a fronteira entre Israel e Judá, impedindo que Asa, rei de Judá, saísse ou entrasse. Então o que acontece? Esse rei se levantou contra Asa e fechou as fronteiras. Asa não tinha como sair da cidade dele. E Asa fez o quê? Asa foi até o inimigo. Aquele Asa que nós vimos lá atrás, há 10 anos, há 36 anos atrás, que orava e o Senhor dava vitória, esse Asa se esqueceu de Deus. Esse Asa se esqueceu de Deus. E o interessante é que quando você se esquece de Deus, você faz aliança até com o diabo. A Bíblia conta que Asa fez uma aliança, sabe com quem? Com Ben-Hadad, o rei da Síria. No texto aqui, eu não vou me prolongar muito, o texto fala que, mais na frente, que Deus ia dar o exército da Síria como vitória para Asa. Mas Asa se antecipou na desobediência, não ouviu a Deus e fez o quê? Fez uma aliança com o rei da Síria. Asa pegou tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, prata, ouro, os utensílios do templo, e deu de oferta para o rei da Síria. E simplesmente o rei da Síria foi lá, fez um acordozinho com o rei de Israel, mas Asa tinha pecado contra o Senhor. Aí vem o segundo aviso que Deus manda para Asa. Olha a diferença do aviso de um homem que serve a Deus para um homem que não serve. O vidente Anani entrega a mensagem de Deus a Asa. Está lá em 2 Crônicas 16, 7. Olha o teor da mensagem de Deus. Aqui. Ben-Hadad, desculpa, está aqui. Logo depois, o vidente Anani apresentou-se ao rei Asa de Judá e disse: olha o recado de Deus para o homem que corrompeu a união dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Já que você foi procurar ajuda do rei da Síria e não confiou no Senhor, o exército do rei da Síria conseguiu fugir. Eles perderam a guerra. E o Senhor não estava mais ali. Mais para frente, depois que o pecado entrou no reinado de Asa, Asa cai enfermo, doente. E quem Asa buscou? Asa buscou ao Senhor? Não. Porque, queridos, quando o pecado entra na nossa vida, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus. Um abismo puxa outro abismo. Asa adoeceu, Asa buscou os médicos, buscou os curandeiros, e Asa morreu, porque ele não lembrou de buscar a Deus. Eu creio o seguinte: se Asa tivesse se arrependido e buscado a Deus, Deus teria curado ele. Talvez Deus teria dado mais alguns anos para ele redimir o povo do pecado. Mas aí fica aquela grande pergunta: depois do pecado, o que eu tenho que fazer? Pequei, errei. Queridos, nós temos que nos arrepender, confessar o nosso pecado, confessar a nossa luta e pedir para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, porque Ele é galardoador, Ele é misericordioso. Eu trouxe essa reflexão para a gente sobre a palavra, porque Asa era um homem, e assim como Asa, todos nós somos. Bem, pessoal, complementando, ou até mesmo
a gente faz a seguinte pergunta: quem é Deus na nossa vida? Por que será que Deus fez o mundo? Alguém já parou para pensar nisso? Teve uma vez que eu estava aqui no instituto, logo no começo, eu falei assim: Senhor, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me fez? Por que o Senhor fez tanta gente? Na palavra nos diz, nos garante, que Ele fez a imagem e semelhança dEle. Então, quer dizer, nós somos bem parecidos com Ele. Nós temos semelhança, somos muito parecidos com Ele. Mas por que Deus fez a gente assim? Aí veio ao meu coração a resposta. Deus, na verdade, Ele estava lá com Jesus, o Espírito Santo, a sabedoria. Lá em Provérbios já diz que a sabedoria já existia antes do mundo. E ela estava ao lado do Senhor quando Ele fez a fundação do mundo. Ela foi o arquiteto. Ela arquitetou tudo, a sabedoria. Então, por que será que Deus fez? Deus fez eu e você porque Ele queria uma família para se relacionar. Ele queria ter eu e você para a gente conversar. Lembra lá de Adão? Adão estava, na época do Jardim do Éden, Adão todos os dias ouvia a voz de Deus no fim da tarde. Adão, o que você está fazendo? Deus queria conversar com Adão. Mas Deus não fez bonecos. Ele fez pessoas em que pudessem escolher. Porque já existia o mal ali. E Ele já conhecia. Ele, puxa vida, eu fiz o homem. Mas será que ele vai compreender o que eu estou querendo, o quanto eu o amo? O homem não obedeceu. O homem resolveu tomar outro tipo de escolha. Com isso, Deus nos fez. E se arrependeu de ter feito. Mas aí, o filho dele, que era unigênito, único filho, falou assim: pai, sabe, pai, eu não vou querer que o Senhor fique triste. Eu quero fazer tudo para te agradar, Pai Todo-Poderoso. Ele, filho, eu vou acabar com o mundo. Eu vou acabar com todos. Estão todos pervertidos. Tem ninguém que possa fazer alguma coisa, que possa morrer e dar a sua vida por mim, porque já se perderam todos. Jesus falou assim: não, pai, o sonho não acabou. Por causa dos teus sonhos, Senhor, eu não vou deixá-los serem frustrados. Senhor, me deixa aí. Me deixa, pai. Eu vou lá ficar com eles. Filho, não faça isso. Imagina nós, mães, ouvindo isso de um filho. Um pai ouvindo isso de um filho. Eles não fizeram nada por você e você vai lá fazer por eles? E Jesus foi. Jesus veio. O mesmo Espírito que habita em mim e habita em você, habitou nele enquanto ele estava aqui. E ele falou assim: olha, eu estou indo. Os discípulos perguntaram: Jesus, o Senhor está indo, está nos deixando? Ele: não, tenha calma, eu estou deixando meu Espírito aqui com vocês. Fique com eles. E outra, vocês farão coisas maiores lá na frente, mais do que eu. Porque eu tive pouco tempo aqui, mas o tempo foi necessário. Agora, virão outras gerações. Passaram-se 2000 anos já, gente. Vi eu e você nessa geração agora. Nós vamos passar e vão vir os filhos e os netos. Mas aí, o mais importante. Jesus falou assim: pai, eu vim, eu vou fazer isso pelo Senhor, e agora eu vou virar primogênito. Sabe o que é primogênito? Filho de muitos. O primeiro de muitos. Jesus se tornou o primeiro de muitos de nós. Nós somos filhos agora. E a identidade que nós temos que crer, que nós temos que ver em Deus, em Cristo Jesus, quem somos nós nele? Ele já deu a vida dele por nós. A gente não merecia isso, a graça que o Pablo acabou de falar. Porém, ele nos ama. Sabe para quê? Sabe por que Jesus fez isso?
para a gente continuar a nos relacionar com o Senhor. Sabe como é que a gente consegue nos relacionar? Mateus 6,6. Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, me busque de todo o coração e ali você me encontrarás. Observe que Jesus, o tempo que passou aqui, todas as horas, alguns momentos, quando a multidão era muito grande, ele sentia a necessidade de ter um tempo com o Senhor. Assim somos nós. Assim somos nós. É ter um tempo com o Senhor. Amados, sabe qual é o perigo da oração? É que Deus ouve. Quando a gente se dispõe a fechar um tempo com Deus, fala assim, não, peraí gente, dá licença, eu vou ali no banheiro, tá na empresa, parou um pouquinho, na hora do almoço, é claro, porque você foi ali para trabalhar, na hora do almoço, Senhor, eu estou aqui no banheiro, meu Deus, fica um pouquinho comigo, Senhor, fala comigo, quem que eu devo falar hoje sobre o seu nome? Sabe por que Deus fez eu e você e nos garantiu a vida aqui com o filho dele na cruz? Falou assim, olha, vai lá e fala do meu amor para todos. É isso que Deus quer de nós. Relacionamento íntimo e real. Mas a gente só vai conseguir quando nós escolhermos fazer isso. Deus não vai te obrigar. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não nos obriga. Aí, esta noite, eu deixo para vocês aqui no coraçãozinho de vocês. Eu não poderia estar falando uma coisa se eu não praticasse. É difícil, não é fácil. Todos os dias é uma luta para eu ir orar. Mas eu criei um hábito. E desse hábito virou vício. Eu não gosto, eu não saio, eu não deixo de falar com meu Deus. Sabe por quê? Porque agora ele se acostumou a conversar comigo. Aí ele fala, Patrícia, eu tô com saudade de você, minha amiga. Ele não te chama mais de servo, filha. Eu te chamo de amiga. Porque em Provérbios 1:23 fala assim, se você me obedeceres, se você estiver comigo, filha amada, você saberás até o que eu penso. Então venha, filha, venha, minha amada, venha estar comigo, venha, venha, meu amado, venha estar comigo. Eu te darei e concederei os desejos do seu coração. Agrada o meu. Salmos 37:4. Então, eu deixo aqui com vocês intimidade com o Pai. De conversa mesmo. E conversa, ó, mulheres, qualquer dia eu vou falar com vocês. A gente vai conversar sobre isso. É excelente. Maridão ficou chateado, com raiva. Você está chateada com alguma coisa que ele fez ou vice-versa. Chega lá no Pai e fala assim, Jesus, não é para desnudar, nem para fofocar. Mas fala assim, Jesus, eu errei tanto nisso, eu não estou sabendo lidar com essa situação, meu marido está chateado e eu com ele. Eita, na hora o Espírito Santo age. Porque quem convence o homem de qualquer coisa é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, meninas, calem-se. Nós ganhamos nossos maridos caladas. Tenho aprendido isso dia a dia, não é fácil. Mas o Senhor tem lutado por mim. Porque Ele falou assim, eu sou o seu Jeová Nissi, sua bandeira. Eu sou o teu escudo. Você fica por trás e ninguém mexe com você. Eu estou à sua frente. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada pela disponibilidade do coraçãozinho, a atenção de vocês. E a gente vai se encontrar mais. Mas eu não quero sair daqui sem fazer uma pergunta. Sem fazer uma pergunta a vocês. Quem é que quer ter esse relacionamento real com Jesus? Não estou falando de igreja, não estou falando de ser crente, não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando nada disso. Eu estou apresentando Jesus, em que você e eu poderemos ter um relacionamento real, de amigo,
de pai com Ele. Alguém aqui quer ter esse relacionamento real com Jesus? Se quer, eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você agora, meu irmão. Vamos lá. Tem alguém aqui? Todos aqui já têm esse Jesus como seu único Senhor e Salvador? Amém. Então eu vou sair feliz, porque agora vocês aprenderam. Eu e você, nós aprendemos o que é ter relacionamento real com Ele. Deus quis ter uma família e chamou eu e você para ser. Amém. Queridos, vamos ficar de pé para a gente orar?